O anjo da morte é uma figura misteriosa que aparece em diferentes passagens da Bíblia. Mas ele realmente existe? Ele é um ser específico ou uma manifestação do julgamento divino? Hoje, vamos explorar esse mistério e entender o que as Escrituras dizem sobre ele. Uma das passagens mais conhecidas sobre o anjo da morte está em Êxodo 12, 23. Na última praga do Egito, Deus envia um destruidor para eliminar os primogênitos egípcios. Esse anjo teria passado pelas casas e poupado aqueles que tinham o sangue do cordeiro nas portas. Outro momento marcante ocorre em 2 Samuel 24, 15-16, quando Deus envia um anjo para castigar Israel com uma praga. Esse anjo estava pronto para destruir Jerusalém, mas Deus o impediu. Esse evento reforça a ideia de que há anjos encarregados do juízo divino. No livro de Apocalipse, encontramos outro exemplo. Em Apocalipse 6:8, é mencionado um cavaleiro pálido, associado à morte e ao inferno. Ele recebe autoridade para matar e traz um cenário de destruição sobre a terra. Isso faz muitos se perguntarem se ele seria o próprio anjo da morte. Diferente de outras tradições religiosas, a Bíblia não menciona um único anjo com o título de anjo da morte. Em vez disso, encontramos referências a mensageiros de Deus que cumprem ordens específicas, seja para proteção ou julgamento. Em Salmos 78:49, há uma passagem que fala sobre anjos destruidores enviados como instrumentos da ira de Deus. Isso reforça a ideia de que o juízo divino pode ser executado por seres celestiais sob o comando do próprio Criador. A tradição judaica menciona um anjo chamado Samael, que seria o responsável por levar as almas dos mortos. No entanto, essa visão não é amplamente aceita entre os estudiosos cristãos, pois não há base clara para isso nas Escrituras. Alguns teólogos acreditam que o anjo da morte não é um ser único, mas sim um conceito representando a justiça divina. Dessa forma, qualquer anjo poderia executar a vontade de Deus conforme necessário, seja trazendo vida ou juízo. Em Hebreus 2:14, vemos que Jesus venceu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Isso sugere que a morte não está sob domínio de anjos, mas sim como parte do plano divino para a redenção e a justiça eterna. O que sabemos com certeza é que a Bíblia apresenta a morte como um inimigo que será derrotado no fim dos tempos. Em Apocalipse 20:14, lemos que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, encerrando seu domínio sobre a humanidade. Independentemente de existir um anjo da morte específico, a mensagem central das Escrituras é que Deus tem controle sobre a vida e a morte. Nenhum ser, humano ou celestial, pode agir sem sua permissão ou autoridade. A ideia do anjo da morte pode causar medo, mas a Bíblia nos ensina que aqueles que confiam em Deus não precisam temer. O próprio Salmos 23:4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O importante não é quem carrega as almas, mas sim quem dá a vida eterna. João 11:25 nos lembra que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso nos dá esperança diante do mistério da morte. Se existe um anjo da morte ou não, uma coisa é certa: para aqueles que seguem a Deus, a morte não é o fim, mas o começo de algo maior. O plano divino sempre esteve voltado para a salvação e a vida eterna. Alguns estudiosos acreditam que passagens que mencionam anjos destruidores podem indicar diferentes entidades, todas servindo aos propósitos de Deus. Isso reforça a ideia de que a execução da justiça divina pode acontecer por meio de vários seres celestiais. Na cultura popular, a ideia do anjo da morte foi amplamente explorada. Mas muitas dessas representações são baseadas em lendas e não em textos bíblicos. A imagem de um anjo sombrio com uma foice, por exemplo, vem de tradições medievais e não da Bíblia. O que podemos afirmar com certeza é que a morte não é o destino final para aqueles que seguem a Deus.
A promessa da ressurreição é um dos maiores fundamentos da fé cristã, garantindo que a morte será vencida e a vida eterna será concedida aos fiéis. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que existe um anjo da morte específico ou que ele é apenas uma figura simbólica? Deixe seu comentário. Se gosta de mistérios bíblicos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.